Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre 3 ações de commodities de aço que estão extremamente baratas e que especialistas recomendam comprar forte. E também vou fazer projeções de dividendos das 3 empresas. Então fica comigo no vídeo, pessoal. Porém antes, sempre se lembrando de se inscrever no canal, falo sobre a minha jornada de investimentos e faço aportes mensais do Energy Health. Então bora pro vídeo, pessoal, após a vinheta. Pessoal, antes de tudo, eu trouxe aqui para vocês um gráfico dos últimos anos aqui do valor do preço do aço, tá, pessoal? Como estamos falando de commodity de aço, tá, pessoal? As empresas dependem única e exclusivamente, praticamente, do valor do aço, tá? Para ter bons lucros. Então a gente vê aqui que nos anos 2011 ela atingiu aqui a sua máxima durante muitos anos, tá? Ela atingiu aqui $5.000 o valor da tonelada, tá? E aí passou os outros próximos 5 anos aqui só caindo o valor do aço, tá? Chegou a bater quase $1.500 aqui o valor da tonelada. E aí desde então subindo, tá? E aí em 2021 bateu aqui praticamente $6.000, tá? Foi a sua máxima aí dos últimos 15 anos, tá? E agora está valendo aqui na faixa de $4.300 aqui o valor da tonelada. Ainda está no valor excelente, tá? Se comparado com os seus últimos 10 anos aqui. Aí vemos algumas notícias referente ao preço do aço, tá? Pra gente ver que preocupações persistentes de que uma desaceleração econômica global desencadeada por um aperto agressivo dos principais bancos centrais e surtos persistentes de coronavírus na China tenham diminuído a demanda de manufatura aqui do aço, tá? Então a China é a maior importadora de aço, tá, do mundo. Então a China que está passando aí por lockdowns, por coronavírus lá, né, que está tudo fechado praticamente, né? E por conta disso o valor do aço não está no mesmo valor de 2021. Porém acredito que quando a China voltar a seus patamares anteriores aqui, ela deve voltar a comprar muito aço, tá? E aí pode ser que esse valor suba aqui novamente para $6.000, tá? E aí prosseguindo aqui, somando-se à perspectiva de baixa, as fábricas reconstruíram os estoques após interrupções relacionadas à guerra na Ucrânia. E por outro lado, estoques tão grandes devem forçar os grandes siderúrgicos a reduzir a produção, o que por sua vez deve sustentar os preços no médio prazo. Então ele mesmo fala aqui que deve sustentar esses preços aqui no médio prazo, tá? E com a volta da China, como eu mencionei, esse valor que tende a subir, tá? E aí um porém, pessoal, se os estoques estão muito grandes e a empresa não consegue despachar a quantidade absurda de aço que eles possuem, né, em estoque, a empresa precisa se livrar aqui um pouco do seu aço, né, e aí geralmente vende por um preço um pouco menor, né. Então se a China demorar nos seus lockdowns, não melhorar sua economia, pode ser que as empresas de aço do Brasil tenham que vender, né, e aí venda por um preço menor, né. Então isso é um porém aqui bem grande, tá? Ficar de olho nos estoques da empresa. E commodity é isso, pessoal. Esse sobe e desce, né? Então, para quem é iniciante, evitem de aportar, né? Ou aportem aí, no máximo 5% da sua carteira, porque se você não aguenta a volatilidade, você vai vender na baixa, né? E aí é um problema, né? E aí falando das 3 empresas, pessoal, trouxe aqui primeiro a Uzi Minas, tá? Uma das maiores aí de aço do mundo, tá? Pagou aqui 21% nos últimos 12 meses. Tem um valor de cotação aqui de R$9. Ela aqui em 2012 que chegou a valer 50 centavos, bateu aqui quase R$40. E aí teve esse sobe e desce, né? Que é o normal, né, de commodity, né? Esse sobe e desce aqui. Dividendo também alto, baixo, né? Então, ela é uma empresa muito volátil, tá? As empresas de commodities no geral, tá? Porém, pessoal, olhando o seu PL, a gente vê que o PL da empresa tá muito, mas muito barato, tá? A gente vê que somente 1,22, ou seja, o investidor recupera o seu dinheiro investido na empresa em um ano, tá? Isso aqui é um absurdo. Geralmente é para cima de 5 anos aí no mínimo, tá? Então tá num valor bem baixo de cotação, tá? Na minha opinião. Sendo que a sua média aqui é de 9, né? Então a empresa tá quase 90% mais barata que a sua média, tá? Então a empresa tá muito barata mesmo. Seu PVP aqui 0,5 também, extremamente barata. Empresa que não tem dívida, né? Margem líquida da empresa aqui 27%, ROI de 40%. Empresa que cresce suas receitas aqui ano a ano 32%. Aqui damos uma olhada no módulo forecast, pessoal, do Status Invest, que são especialistas que recomendam empresas, tá? E eles projetam aqui um upside de 100% na Uzi Minas, tá? Um preço-alvo aqui de R$18. E também recomendam aqui compra forte, tá, da empresa, tá? 7 analistas aqui. E aqui olhando um pouco sobre o seu payout, pessoal, e seus lucros, tá? A gente olha aqui que em 2015, 2016 a empresa teve lucros negativos, tá? E aqui alguns outros anos que teve lucros ali não tão expressivos, né? Um payout aqui na média de 25%. E 2021 aí, que teve um boom no preço do aço, né? Como eu mencionei no início do vídeo, que chegou a valer $6.000 a tonelada, né? A empresa teve um lucro absurdo. E 2022 também tende a ter um lucro bom também, tá?
já que o preço do aço aí tá num preço bacana, tá nos últimos 10 anos. E aí, olhando os dividendos da empresa, pessoal, a gente vê o histórico aqui desde 2002, a gente vê que a empresa teve alguns anos aqui que pagou 10%, alguns anos 5%, e aí teve vários anos aqui que praticamente não pagou nada, né? Muito provavelmente o preço do aço aqui estava bem barato, né, como eu mencionei. E aí agora teve esse boom aqui novamente com o preço do aço, tá, que tá nas nuvens de novo. Então o que a gente pode observar, pessoal, é volatilidade, né? Paga muito dividendo, paga muito pouco dividendo, paga muito dividendo novamente, né? Porém, pessoal, as empresas de commodity, eu já fiz um vídeo falando sobre, e elas são as empresas aí que dão mais retorno ao acionista no longo prazo. Se você quiser dar uma olhada nesse vídeo, tá? Você vai ver que as simulações são absurdas, as empresas têm um dividendo acumulado absurdo, um patrimônio acumulado absurdo, então dá uma olhada nesse vídeo depois para você entender um pouco mais. E olhando aqui a métrica lucro líquido versus cotação, pessoal, a depender do lucro da empresa, da Usiminas, o valor da cotação da empresa deveria valer R$50, porém hoje vale aqui na faixa de 9, né? Porém, em 2021, a gente sabe que a empresa teve um lucro absurdo, né? Praticamente um não recorrente, né? Porque o preço do aço estava ali nas nuvens, né? Se a gente comparar os últimos 10, 12 anos aí, a gente vê que, a depender do seu lucro, a empresa deveria valer aqui pelo menos R$20, tá? E ela sempre valeu aqui um pouco menos do que o seu lucro, né? Na faixa de 10 aqui, então os investidores sempre tiveram o pé atrás com a Usiminas, tá? Porém, uma empresa absurda, uma empresa das melhores de aço. Não sei por que esse pé atrás aqui durante tanto tempo, né? Até hoje, né? O pessoal não acredita na empresa. E, pessoal, fazer uma simulação rápida aqui com vocês no site da GF+, tá? Eles disponibilizam aqui um simulador histórico, tá? Dos últimos 20 anos aí. E aí, fazendo uma simulação aqui de Usiminas, investindo aqui R$10.000 inicialmente e fazendo um aporte mensal de R$1.000 aqui desde os anos 2000, tá? Você teria aqui um provento acumulado aqui de R$134.000, desembolsado aqui de R$275.000 e um patrimônio acumulado aqui de R$730.000, tá? A gente vê que não é um absurdo, tá? Os Minas aí não pagam muito dividendo, né? Não pagou muito dividendo. E também, como eu mencionei, né? O valor da empresa sempre foi muito abaixo, né? Do seu lucro, né? Então, isso fez com que o seu patrimônio acumulado aqui não fosse um absurdo, né? Porém, se a gente comparar aqui com o seu desembolso, foi 3 vezes mais, né? Do que se desembolsou, né? O seu patrimônio acumulado. E se olharmos aqui em 2021, a empresa teria pago aqui proventos mensais de R$6.600, tá? Então é um bom provento, tá? E finalizando aqui com a empresa, pessoal, os especialistas do Status Invest projetam aqui em 2022 um dividend yield de 12%, 2023 um dividend yield de 8%, tá? E 2024 6% aqui somente, tá? Porém, isso aqui são somente projeções, tá, pessoal? A gente não sabe, né, como vai ser o preço do aço, tá? Eles estão projetando que o preço do aço não será o mesmo valor do que esses últimos 2 anos, né? Porém, ninguém sabe, né? Pode ser que a China aí compre demais aí aço, né? Nos próximos anos, né? Ninguém sabe, né? Então, commodity é assim mesmo, né? E aí, seguindo para a próxima empresa, pessoal, a Gerdau, também outra empresa absurda aí, talvez a melhor do Brasil, tá? E uma das melhores do mundo. No quesito produção de aço, tá? A empresa pagou aqui 14% de dividendos nos últimos 12 meses, tem um valor de cotação de R$23. Chegou a valer em 2002 aqui R$1, né? Bateu aqui 30, agora bateu aqui 33, agora está no preço de 23. Então, de acordo aqui com os últimos 20 anos, a empresa está praticamente nas suas mares altas aí, né? Porém, pessoal, mesmo estando nas suas mares altas, a gente vê que o PL da empresa é um absurdo, né? É muito baixo, 2,5 somente, tá? A gente vê que a média da empresa aqui é 4,5, então a empresa está 40% abaixo o seu PL, tá? Da sua média. Então a empresa também está extremamente barata, tá? Não tão barata quanto a Usiminas, porém está barata também. PVP aqui abaixo de 1 também, excelente. Empresa que tem uma dívida líquida mínima aqui, tranquilo. Margem líquida da empresa de 20%, o ROI de 37%. Empresa que cresce suas receitas aqui 16% ano a ano, tá? Então excelente também. E aí olhando o payout da empresa, esses são os lucros, pessoal. A gente vê que é muito semelhante à Usiminas, né? Então, todas as empresas de commodities de aço passou por esse aperto aqui em 2015 e 2016, tiveram lucros negativos. E os outros anos tiveram alguns lucros, né? Em 2021 teve lucros absurdos, né? Então, as empresas são bem semelhantes, tá? Aí vai da sua escolha na empresa, né? Como a empresa atua, né? Nas suas qualidades e tudo mais, né? Então, aí vai da empresa, né? Porém, as empresas aí têm lucros muito semelhantes ano a ano, tá? E aí, olhando o dividendo histórico da Gerdau, a gente vê aqui que nos anos 2000 aqui a empresa pagou ótimos dividendos, aí teve alguns anos aqui que pagou poucos dividendos, agora também está retomando aqui bons dividendos, né? Então, até os dividendos aqui são um pouco parecidos, tá? Da Usiminas, né? Teve alguns anos que pagaram bastante, alguns anos que pagaram pouco. E aí, olhando pela métrica lucro líquido versus cotação, pessoal, a gente vê que já não tem uma diferença tão grande, né, como da Usiminas, né? Já é um pouco mais parelho, porém também
a empresa está um pouco mais barata em relação ao seu lucro, tá? E aí a gente vê uma diferença grande aqui nos últimos 10 anos, que os investidores sempre mantiveram aqui o valor da cotação um pouco maior do que o seu lucro, né? A gente vê que o verde é o lucro, né? E o marrom aqui é o valor da cotação, então a gente vê que o valor da cotação sempre foi maior que o seu lucro, né? Ao contrário da Uzi Minas, né? Que o seu lucro sempre foi maior que o seu valor de cotação, né? E aí fazendo a mesma simulação, pessoal, que eu fiz com a Uzi Minas, agora com a Gerdau, investimento inicial de 10 mil e um aporte mensal aqui de R$ 1.000, desde os anos 2000, a gente vê que a Gerdau é um monstro, tá pagando dividendos e patrimônio acumulado. A gente vê que de proventos acumulados aqui a empresa teria 90 milhões aqui praticamente, se você teria desembolsado somente R$ 260 mil aqui, tá, pessoal? Olha isso aqui. E um patrimônio acumulado aqui de mais de 500 milhões, tá? Então, empresa aí dos últimos 20 anos pagou um absurdo. A Gerdau talvez a melhor empresa do Brasil, tá? Em termos de retorno ao seu acionista. A gente vê que ações acumuladas chegou aqui a bater mais de 1 milhão de ações aqui. E muito por conta também das bonificações, né? A empresa fez várias bonificações também nos últimos anos, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, uma bonificação fator 1, se você tivesse que 10 mil ações, você teria mais 10 mil ganho, né, deles, né? E aí, em proventos mensais aqui em 2021, você teria aqui de proventos mensais, pessoal, 4 milhões, tá? Em 2021. Isso aqui é um absurdo, realmente. Então, é o que eu mencionei no início, né, pessoal? As empresas de commodities são as empresas aí, normalmente, tá? Não são todas, mas normalmente são as empresas que mais dão retorno aos acionistas, né? Porém, é um tipo de empresa que tem muita volatilidade, né? Como eu mencionei, né? É um sobe e desce danado, né? Então, se você não aguenta volatilidade, se você vê seu patrimônio lá embaixo, tá? E fica desesperado, então não compre ações de commodities, tá? E para finalizar aqui com a Gerdau, as projeções de dividendos de 2022 deve finalizar aqui em 7%, 2023 5,5% e 2024 4%, tá? Então, como eu mencionei, né, os especialistas devem estar projetando o preço do aço um pouco mais baixo nos próximos anos, tá? E finalizando para a próxima empresa, pessoal, CSN, tá? Pagou também 13% de dividendo, também uma das tops aí de aço do Brasil, tá? Empresa espetacular. Valor atual aqui R$16 de cotação. 2002 aqui valia aqui 50 centavos, chegou a bater aqui no ano passado quase R$50, né, com o boom aí do preço do aço, né? E agora tá caindo um pouquinho, né? Uma desvalorização aqui de 60%. Porém, é outra empresa também, pessoal, que a gente vê que o PL da empresa aqui tá muito baixo, tá abaixo de 3, então é espetacular. A gente vê que a média da empresa aqui mais ou menos na faixa de 10, né? Considerando esse não recorrente de 2017 aqui. Então a empresa está bem abaixo também do seu valor médio aí, né, de PL. PVP também de 1, né? Então a empresa está aí barata realmente, tá? Margem líquida aqui de 17%, ROI de 37%. Empresa que cresce suas receitas aqui 23%, tá? E também, não esquecendo de falar, pessoal, que a CSNA é uma das maiores empresas do índice IDIV, tá? Que é o índice de dividendos. Então, se a empresa está no índice de dividendos da Bolsa, né? Quer dizer que a empresa paga bons dividendos realmente. Senão não estaria nesse índice, tá? E aí, olhando o payout e lucros, pessoal, a gente vê também o mesmo processo, né? 2015 e 2016 teve lucros negativos e os outros anos aqui até um pouco melhores, né? Que os da Uzi Minas e Gerdau, tá? A empresa também que paga um payout um pouco maior, né? 50%. A Gerdau e a Uzi Minas pagam na faixa de 25%, 30% aí nos últimos 10 anos, pelo menos. E aí, em 2021 teve o lucro absurdo, né? Como todas as outras duas empresas que eu mostrei, né? Por conta do preço do aço, né? E aí, olhando também os seus dividendos históricos, pessoal da CSNA, a gente vê que em 2001 a empresa pagou 90% aqui de dividendo. Teve alguns anos aqui que pagou 20%, aí alguns anos aqui que pagou um pouco menos, né? E agora está retomando aqui pagar um pouco mais. Então, na mesma pegada, pessoal, das outras duas empresas, tá? Não tem muita diferença, né? É mais escolher a empresa que mais te agrada, tá? E aí, fazendo a mesma simulação com a CSNA, investimento inicial aqui de R$10 mil, aporte mensal de R$1.000, desde os anos 2000. Você teria aqui de proventos acumulados R$185 mil, 275 mil desembolsados. E um patrimônio acumulado aqui de quase 1.300.000, tá? A gente vê que a diferença, talvez, na Gerdau foi as bonificações, né? As várias bonificações, né, que a empresa teve, né? E que a CSN e a Uzi Minas não fez, né? Talvez por isso teve um provento e um patrimônio acumulado tão absurdo, né? Comparado a CSN e a Uzi Minas, né? Em 2021 a gente vê que a empresa teria pago 8.300 de proventos mensais, tá? E finalizando com a CSN aqui também, pessoal, os especialistas projetam aqui dividend yield de 8% em 2022, 2023 7% e 2024 aqui um dividend yield de 5%, tá? E para finalizar aqui, pessoal, eu trouxe uma comparação com as três empresas, tá? A gente vê que o Uzi Minas teve em primeiro lugar 22 vezes aqui, tá? E as outras duas somente 3, tá? Então a gente vê que a Uzi Minas foi a grande campeã aqui em valuation, tá?
Tive que em todos os indicadores de valuation ela foi a campeã praticamente. Margem líquida também da empresa também foi a campeã. Dívida líquida da empresa também, a campeã, a que tem menos dívida. ROI da empresa também é o maior, né? Receitas também é a maior dos últimos 5 anos aqui das 3. Então, a empresa aí, pra minha opinião, é a melhor aí pra se investir nesse momento, tá? Empresa extremamente barata, pessoal. Talvez a empresa mais barata da bolsa aí no momento, tá? E foi isso, pessoal. Trouxe 3 empresas aí de commodities de aço, tá? Que estão muito baratas, na minha opinião. E que especialistas recomendam compra forte, né? Realmente eles estão enxergando aí um patamar bacana para a empresa, tá? Empresa realmente muito barata e que tem projeções bacanas do preço do aço, tá? Nos próximos anos aí. Então a empresa nos próximos anos muito provavelmente deve continuar tendo bons lucros, né? Se a China voltar aí com tudo, tá? E foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.